Tô gravando, vamos lá. Admitir todos, perfeito. Vamos lá. Deixa eu jogar vocês para baixo. Eita. Vamos lá, vou pôr vocês aqui em cima. Eu estava errando. Eu me confundo toda, galera, perdão. Vamos lá. O que eu quero passar para vocês? Nós temos agora os crimes militares da Justiça Militar da União, em que eu disse que ela pode julgar tanto os militares das Forças Armadas quanto civis. Bastante que seja praticado um crime militar, próprio, impróprio ou por extensão. Critério ali simples. Mas e a justiça estadual? A justiça estadual não. Ela somente, a justiça militar estadual apenas julga policiais, militares e bombeiros. Nunca julga civil. Não julga civil. Justiça militar estadual não julga civil. Mas o civil praticou um crime militar a título de exceção, em submissão, tudo bem, mas ele vai ser julgado pela Justiça Comum Estadual. Justiça Militar Estadual não julga civil. Mas o civil praticou um crime militar, na exceção, praticou. Ok, mas vai ser remetido para a justiça competente. Não fica na militar. Tudo bem? Ótimo. Detalhe. Deixa eu admitir aqui a galera. Detalhe que eu quero de vocês. A Justiça Militar Estadual não julga crime doloso contra a vida de civil praticado por militar estadual. No caso de crime, olhem a exceção da Constituição, a título de emenda. Vamos lá. Um militar estadual praticou um homicídio doloso. Mesmo sendo um crime militar, ele vai ser julgado por quem? Pelo tribunal do júri. Justiça comum no tribunal do júri. Tudo bem, galera? Conseguiram entender? Por quê? Porque é o que está escrito na Constituição. Certo? É o que está escrito na Constituição. Houve uma época em que teve a chacina da Candelária, teve ali diversos crimes praticados por militares. Vejam, a nossa justiça, a nossa sociedade é um pêndulo. Antes, repudiava-se uma polícia truculenta, uma justiça muito desfavorável ao réu e queria-se o abrandamento. E aí entendeu que os militares estaduais que praticassem crimes contra civis não deveriam ser julgados pela justiça militar estadual, mas deveriam ser imediatamente remetidos ao tribunal do júri. Tudo bem, beleza. Agora tudo que está em amarelo você tire do material. Por quê? Porque tem algumas coisas aqui que... não, essa tá certa. Vamos lá. Artigo 125, parágrafo 5º da Constituição. Militar do Estado pratica crime militar contra a vítima civil. Vai ser julgado pela Justiça Militar Estadual. Mas e se esse crime for
homicídio vai ser julgado pelo tribunal do júri na justiça comum. Tudo bem? Expressa a literalidade da Constituição. E agora, quem é a segunda instância da Justiça Militar Estadual? É o TJ, e a Constituição permite que sejam criadas, em alguns casos, o TJM. Há que se analisar se o Estado criou o TJM ou não. Para que tenha o TJM, nós temos que ter um efetivo militar superior a 20 mil integrantes. Ótimo! E agora? Agora eu quero perguntar para vocês. Se um guarda municipal pratica um crime junto com o militar, vejam, que seja um crime militar impróprio, exemplo, lesão corporal. Nesse caso, o GM vai ser remetido para a Justiça Comum, sendo ela competente, enquanto o militar vai ser julgado pela Justiça Militar Estadual. Haverá cisão, não serão julgados juntos. Por quê? Porque nesse caso o GM não é militar. Tudo bem? Exemplo, tráfico de drogas. Ambos. Teve um exemplo esses dias aqui, eu vou mudar até exemplo real de Londrina da semana passada. Um militar soldado praticou um crime com um policial civil de tráfico. Vejam, o militar deverá ser remetido pela Justiça Militar Estadual, porque há previsão lá, ao passo que o GM deverá responder na Justiça Comum, certo? Detalhe, alterações, tortura, abuso de autoridade, fuga de preso, eram antes infrações comuns. A observação 7 está errada. Isto antes era crime comum. Em nenhum momento isto era crime militar. Mas cuidado, no caso concreto, após 2017, nada impede que haja tortura, abuso de autoridade em contexto de crime militar por extensão. Basta que esteja previsto nas condições dispostas no artigo 9º, inciso 2. Portanto, esta parte do material que está na tela está totalmente desatualizado. Por quê? Porque nada impede hoje que a tortura, o abuso de autoridade, que a facilitação de fuga de preso, antes concebidas obrigatoriamente como infração comum, hoje, se forem previstas no CPM 9, inciso 2, vão ser infrações militares, porquanto julgadas na Justiça Militar. Logo, cuidado, são infrações que não possuem previsão no CPM. Porquanto, antes de 2017, não era crime militar próprio nem impróprio. Todavia, depois de 2017, se praticada dentro do contexto previsto no artigo 9, inciso 2, vão ser crime militar por extensão. Se for crime militar por extensão, vai ser remetido para Justiça Militar. Tudo bem? Logo, o que nós temos?
o cancelamento da súmula 172. A súmula 172 dizia que compete à justiça comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Por quê? Simples. Porque o abuso de autoridade tem lei própria e não está inserido no CPM. Não era militar próprio nem impróprio. Tinha previsão exclusiva em legislação extravagante comum. Ocorre que, hoje, dependendo das condições que praticados em serviço, vai ser militar por extensão, logo remetido para a justiça militar. Porquanto a súmula está cancelada. No mesmo sentido, o concurso de crimes militares e comuns, haveria sempre a separação. Imaginem, compete à justiça militar processar e julgar o policial militar pela prática de crime militar. Ou seja, vou explicar isso aqui. Existia um crime, mais de um, concurso de crimes, natureza comum, com previsão específica na legislação comum, e outro de natureza militar. Vejam, antes de 2017, um destes era militar próprio ou impróprio e o outro era crime comum. Logo, havia a separação. O militar ia responder por um crime na justiça militar e por outro crime na justiça comum. O que acontece? Hoje, cuidado, o concurso de crimes, você se liga. Se for praticado nas condições do artigo 9º, inciso 2 do CPM, mesmo sendo crime antes comum, agora foi estendido para crime militar por extensão. Logo, ambos serão de naturezas militares e a súmula também foi cancelada. Por quê? Porque o fato do crime não ter previsão no CPM não indica que ele é comum, porque ele poderá ser militar por extensão. Portanto, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês analisem o material e veja, conforme a gente viu na sala de aula, o que está atualizado e desatualizado. Beleza, gente? Para tanto, eu ainda peço especificamente que vocês olhem o artigo 9º do CPM com as alterações de 2017. Para fazer esse exercício, não bastante o que eu disse em sala de aula, vocês vão atualizar a aula, mas além do que eu disse aqui nessa hora, eu quero que vocês também comparem toda a nossa aula, todo o nosso material e olhem o artigo 9º do CPM em sua completude com as alterações de 2017. Tudo bem? Para atualizar a aula, vocês, além do que eu disse em sala, vocês vão olhar o artigo 9º. Fechado? Amigos, então tamo junto. Vamos agora falar da prova. Antes de falar da prova, deixei aqui, ó, que menino bonito esse na tela para vocês. Pronto, vamos lá. Deixa eu abrir a prova. Processo penal. Já respondi a 8 ou não? Já? Peraí, de novo.
Só um pouquinho. Já? Já, Roberto? Já? Então vamos para 9. A 9 eu também já respondi. Doutor Frederico, da Vara Criminal de Teresina, após denúncia do Ministério Público. A gente parou na 10. Perfeito. Então vamos lá. Oferecendo o ofendido ação penal privada subsidiária da pública, o MP poderá. Meus amigos, aqui era só abrir o artigo 29, hein? Ele pode intervir nos autos? Lógico que pode. Pode intervir em todos os termos do processo? Pode. Mesmo diante de queixa subsidiária, o MP pode intervir nos autos, pode intervir em recurso, interpondo o recurso. Ele também pode representar pelo arquivamento, falar que quer a rejeição da queixa subsidiária, pode aditar a queixa. Vamos lá, ele deixa de ser parte e passa a atuar como custos legis e não pode fornecer elementos de prova. Lógico que ele pode oferecer elementos de prova. De acordo com o artigo 29, alguém me diga qual é a questão, a alternativa correta. Ninguém? Ninguém? Vamos abrir o 29? Só um pouquinho, vamos lá. O saco, código. Tô abrindo, tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tô abrindo o CPP aqui para vocês. Vamos lá. Pronto. Aqui. Alguém vai olhando a alternativa comigo. Nos casos de ação penal pública, se não for intentada no prazo legal, cabe ao MP. O MP pode aditar a queixa? Pode. Pode repudiar? Pode. Pode oferecer denúncia substitutiva? Pode. Pode intervir em todos os termos do processo? Pode. Tá aqui, ó, tô lendo 29. Pode fornecer elementos de provas? Pode. Pode interpor recurso? Pode. E a todo tempo, no caso de negligência, retomar a ação como parte principal. Portanto, vamos lá. Essa questão tá errada ou não? Ele pode intervir nos autos, pode intervir em todos os termos do recurso com capacidade recursal, perde a possibilidade de representar pelo arquivamento e não pode repudiar. Lógico que ele pode. Ele pode aditar a queixa? Aqui. Qual a questão? D. Ele pode aditar a queixa. Tá aqui. Questão D. Letra D. Letra D. Ó, tá aqui. Todas estão erradas, mas tá aqui. Aditar a queixa. A questão certa, a letra certa é a letra D. Analise as seguintes casuísticas. Senhor fulano, excelentíssimo ministro do STF, determinou a instauração de investigação para apurar ofensas a integrantes do STF e medidas cautelares, de ofício,
praticadas no âmbito dessa investigação, como buscas e apreensões e censuras a sites. De acordo com o sistema processual, a decisão está correta? Pois bem, vamos lá. Obviamente que qualquer órgão do Poder Judiciário, uma comarca, um tribunal, o STJ, o STF, ele está submetido à Constituição. E a Constituição consagrou o sistema acusatório, em que há divisão da função de acusar, julgar e defender. Porquanto o ministro do STF não pode determinar a instauração de ofício. Obviamente, gente, ele deve, nesses casos, deverá ser feito por quem? Por quem seja o órgão acusador. Portanto, ele agiu o quê? Ele usurpou poderes do acusador, sendo que assim feriu o sistema acusatório consagrado na Constituição. Fui bem branda nessa resposta. Outra, professora Margarida foi vitimada pelo delito de ameaça praticados por Huguinho e Zezinho, o que ocorreu durante a sala de aula, na presença de todos os 60 alunos. Opa! Ameaça, ação penal pública condicionada à representação. Estamos diante do Instituto Condicionante. No dia seguinte, foi até a delegacia e relatou todo o ocorrido. Só que ela representou apenas por Huguinho, por razões particulares. Instaurada a investigação preliminar, ao menos em sede de cognição sumária, os fatos foram comprovados, remetidos para o Ministério Público como deverá proceder. Simples assim. A representação tem cunho objetivo. Você representa fato e não pessoa. Porquanto nós vamos, nesta toada, ver que a denúncia deve ser oferecida tanto quanto Guinho como Zezinho, primando-se pela indivisibilidade da ação penal. Tudo bem? Tudo bem? A representação é de cunho objetivo. Uma vez oferecida, ela se refere a fatos e não em relação a pessoas. Amigos, vamos lá. Fiz o lançamento das formativas, das notas, das faltas. E o que eu quero trazer para vocês? Se houve um plágio deliberado, houve desconto ou até mesmo redução da nota a 0, tá bom? Então, às vezes você olhou, mas minha nota tá 0. Eu, Natália, estou à disposição de conversar porque tá 0. Mas saiba, antes de você me perguntar para não levar uma catracada, tá? Porque se você me perguntar o porquê e for plágio, aí, gente, aí é muita falta de senso, né? Vamos lá. Eu considero até esses plágios que muitos alunos estão fazendo extremamente desrespeitoso com a gente. Inclusive, também olhando umas atividades aí, se eu vejo que a atividade foi o migué, eu também dei falta. Por exemplo, teve um aluno que me colocou coisas de jogo de futebol na atividade. Fiquei sentida, magoada, mas passou, tamo junto. Só que você levou falta. Entenderam? Então, assim, quem forçou a barra, óbvio que a gente não dá conta de ver ponto por ponto tudo, mas quem jogou o miguezão ali, no que tange a presença, levou falta. Tem que ser muito esdrúxulo.
E quem também cometeu plágio deliberado em provas informativas levou 0. Fechou? Agora, de maneira... Opa, chat. Will, o promotor deve oferecer denúncia, porque no caso concreto há justa causa, e nesse caso predomina o indúbio pro societate. Havendo a justa causa, ele deve oferecer a denúncia contra os dois. Tá respondido, meu amigo? Bota um positivo aí na tela para mim. Ou fala. Respondido, professor. Fechou. É que houve uma discussão entre eu e o colega que ele estava falando que ele tinha que pugnar pelo arquivamento e não porque pela o colega usou representação, entendeu? maconha. Por isso Vamos continuar. Brincadeira. Não. Havendo justa causa, saiba, é obrigatório o oferecimento da denúncia. O promotor é regido como membro do Ministério Público pelo princípio da obrigatoriedade. Fechou, meu amigo? Perfeito, professora, obrigado. Tá, então agora, meus anjos, vocês estão dispensados, podem sair e só fique quem tem alguma consideração. Eu erro, óbvio, eu estou disposta aqui se teve um erro, alguma coisa aqui, alguma discussão, fica aqui comigo que aí a gente conversa. Vamos, gente, vaza. Ô, Tayla, beleza? Não me viu? Oi, Pro, tudo bem? Como que você tá? Eu tô bem, e você? Graças a Deus. Saudades. Tô com saudade também. Então tá Essa bom. semana tive um susto, porém ainda estou livre do corona. Ah, que beleza. Então tá bom. Eu vou sair porque eu não tenho dúvida, minha nota ficou boa, até tô contente, tá? Tá bom, beijo. Vem para a próxima aula. Beijo. Jean? Jean, dúvida? Jean? Bom, vou fim da aula porque o Jean não está presente, em que pese e conste ele como presente, né? Enfim, tá batendo migué. Ou não, ou só foi no banheiro.